Romanos 8, verso 12 e 13. Irmãos, antes de lermos e começarmos a mensagem desta manhã, eu gostaria de resumir em 1 minuto o que nós vimos desde o primeiro domingo deste ano. Nós estamos vendo 3 mensagens aqui em Romanos 8, 13, sobre como mortificar nossos pecados. A gente viu que nós desejamos feliz ano novo para todos, e felicidade ela vem quando nós matamos nossos pecados. Primeiro domingo nós vimos o que significa a expressão pelo Espírito. Se pelo Espírito nós matarmos os nossos pecados, nós viveremos. A gente viu que não é nada místico, não é nada extraordinário no sentido humano da coisa, mas a gente viu que Paulo não fala aqui o como nós mortificamos pelo Espírito, porque está a carta toda falando como que a gente mortifica os pecados pelo Espírito, e a gente faz isso pelos meios de graça. Oração, leitura bíblica, servir os irmãos na igreja, na comunhão dos santos, a perseverar no sofrimento e doar deliberadamente a nossa vida ao nosso próximo. Esses são os meios pelos quais o Espírito usa em nós e através de nós para matarmos os nossos pecados. E a gente viu semana passada o que significa vivermos segundo a carne. Viver segundo a carne é viver numa narrativa de mentira, numa narrativa de idolatria, e é vivermos uma falsa religião hipócrita, externa, moralista. Aqui tudo dentro do quadro da carta de Paulo aos Romanos. E hoje nós vamos ver a promessa que é nós matarmos os nossos pecados. Existe uma promessa, existe uma recompensa, uma bênção muito grande de nós, por assim dizer, vivermos uma vida de mortificação, abnegação e crescimento em graça e santidade. Mas antes, 2 leituras erradas desse texto. Vejam comigo Romanos 8,13. Porque se viverdes segundo a carne morrereis, mas se pelo Espírito mortificardes as práticas do corpo, vivereis. Uma forma errada de ler isso é que Paulo está ensinando salvação por obras. Paulo não está dizendo que a vida eterna é conquistada com base na sua mortificação do pecado. Isso é tirar o texto completamente de contexto. Ele está dizendo em Romanos 8 que aqueles que foram salvos têm o Espírito Santo. O Espírito Santo aplica a obra de Cristo na sua vida, e aí você vai viver, inevitavelmente, uma vida de mortificação do pecado. Ou seja, ou você vive segundo a carne, o padrão da sua vida é o pecado, ou você vive segundo o Espírito, e para você viver segundo o Espírito, você precisa ter passado pela regeneração do Espírito habitando em você, e aí sim você ganha de presente de graça a vida eterna. Uma outra coisa que Paulo não está falando aqui, para nós já começarmos o sermão, é que ele não está ensinando uma santificação externa. Ele não está ensinando, vejam que ele diz o seguinte: se mortificardes as práticas do corpo. Talvez você possa pensar, bom, então eu posso mortificar as práticas do corpo, eu não vou roubar, eu não vou falar palavrão, mas o meu pecado interior está tudo bem eu guardá-lo no meu interior. Não é assim que Paulo, não é isso que Paulo está dizendo. A palavra corpo para Paulo não significa simplesmente a nossa carne, a nossa estrutura corpórea. Ela significa a nossa existência corporal, que envolve todo o nosso ser. Então, quando Paulo fala lá em Romanos 12, por exemplo, apresentem o vosso corpo como sacrifício vivo, ele está dizendo, apresentem todo o vosso ser, toda a vossa existência corpórea como um sacrifício a Deus. Então, mortificar as práticas do corpo é tudo o que envolve você enquanto ser humano. Por exemplo, pensar é uma prática interna do corpo, sentir, desejar, planejar, lembrar, falar, tudo isso são práticas do nosso corpo, ainda que a gente pense que são coisas assim abstratas. Não, você faz isso com a sua existência corpórea. Então ele não está ensinando uma santificação meramente externa. A gente precisa tomar cuidado para não tirarmos Paulo do seu contexto. Amém? Então vamos ler Romanos 8, do 12 ao 13. Depois da leitura eu irei dizer, essa é a palavra do Senhor. Todos que creem respondam com amém. E nós já iremos começar a mensagem de hoje. Romanos 8, verso 12. Portanto, irmãos, somos devedores, mas não a carne, para vivermos segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as práticas do corpo, vivereis. Essa é a palavra do Senhor. Amém? Vamos orar mais uma vez? Senhor nosso Deus e Pai, nós rogamos que o Senhor derrame uma porção maior do seu Espírito em nosso meio e em nosso interior neste momento.
para que Cristo seja engrandecido e glorificado em nossa vida e em nosso culto, enquanto seu povo e sua igreja. Que o seu Espírito ilumine os olhos do nosso entendimento para vermos e compreendermos a sua santa palavra. Que o seu Espírito santifique nossos afetos para que possamos amar a sua palavra e, através disso, amar o Senhor com todo o nosso coração, alma e força e entendimento, ó Deus. Que o seu Espírito transforme e empodere a nossa vontade para que possamos desejar a sua palavra e que não sejamos apenas ouvintes negligentes, mas poderosos praticantes da sua palavra. Confessamos que não temos nada em nós mesmos, não sabemos nada por nós mesmos, mas tudo vem do Senhor com uma dádiva para nós, que engrandece o nosso Senhor Jesus Cristo, o seu dom inefável, supremo a nós, pecadores. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Irmãos, o galardão para nós mortificarmos o pecado é a vida. Se mortificardes as práticas do corpo, qual que é a recompensa? Vivereis. E a grande pergunta é, o que é a vida? E quando a gente pergunta o que é a vida no contexto do nosso culto, a gente não está perguntando num aspecto biológico, o que é a vida animal, o que é viver. Mas a gente quer saber o que é a nossa vida humana, ou em outras palavras, o que é termos uma boa vida. Porque ninguém quer ter uma vida ruim, ninguém quer ter uma vida péssima, má, cheia de tragédias. Nós queremos ter uma boa vida. Cada ser humano da história deseja ou desejou ou vai desejar ter uma boa vida. Então, o que é nós termos uma boa vida? E existem alguns pensadores de forma muito perspicaz que vão falar para nós que termos uma boa vida é nós estarmos em um determinado domínio, em um determinado reino. Então algumas pessoas acham que a boa vida é você entrar de cabeça no reino do dinheiro, no reino talvez do prazer, dos prazeres sensoriais, dos prazeres sexuais, ou você viver no domínio do casamento ou da solteirice, mas viver uma boa vida é nós vivermos de acordo com um determinado tipo de reino, um determinado tipo de padrão. E aqui para Paulo, na carta aos Romanos, ele vai nos dizer que vida é nós vivermos no reino de Deus. O que é o reino de Deus? Abram comigo em Romanos 14. Hoje nós vamos ver muitos textos em Romanos. A gente vai empreender em uma boa porção do nosso tempo lendo os textos bíblicos para nós. Romanos 14, verso 17. Olha como Paulo vai definir reino de Deus para nós. Romanos 14, 17 diz assim: porque o reino de Deus não consiste em comida e bebida, mas em quê? Em justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então ele está invocando a pessoa do Espírito aqui para falar do domínio de Deus, desse domínio salvador de Deus em que nós estamos enquanto cristãos. Ele vai dizer que estar no Espírito, estar no reino de Deus significa essencialmente três coisas: justiça, alegria e paz. E essas três coisas estão conectadas, irmãos, na carta aos Romanos com vida. E a gente vai ver essas três coisas essa manhã. Qual que é a conexão entre vida e justiça, vida e paz e vida e alegria? Porque é o que Paulo está dizendo aqui. Está dizendo que o Espírito Santo nos envolve e habita em nós, e ele faz com que nós tenhamos justiça, paz e alegria. E é isso que ele fala em Romanos 13: se você mortificar os seus pecados, vocês vão ter vida. O que é essa vida? É essas três coisas: justiça, paz e alegria. Então, em primeiro lugar, irmãos, vamos ver a conexão entre justiça e vida aqui em Romanos. Abram comigo no primeiro capítulo de Romanos, Romanos 1. Verso 16 e 17 é o texto mais importante, porque vai dar o tema e o tom da carta de Paulo aos Romanos, que é o Evangelho, visto da perspectiva da justiça de Deus. Romanos 1,16 vai dizer o seguinte: eu não me envergonho do Evangelho. Por quê, Paulo? Porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Pois a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé.
Vocês pegaram a mensagem de Paulo aqui, ele está dizendo, olha, eu não tenho nenhuma vergonha do Evangelho, ainda que na carne ele pudesse se envergonhar, mas ele dizia, não há nenhuma vergonha no Evangelho, ainda que o Evangelho seja motivo de escárnio, motivo de chacota do mundo, eu não me envergonho dele, porque é a única mensagem, o único meio de salvação de qualquer tipo de pessoa, judeu e não judeu. E ele vai citar Abacuque 2 para nós, ele vai dizer, a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito em Abacuque, o justo viverá pela fé. Então existe uma conexão aqui no final do versículo 17 entre o justo, justiça, a vida, viver e fé. Ok? Paulo vai dizer para nós nesse versículo que só é possível você ter vida e vida espiritual se você for uma pessoa justa. E você só pode ser uma pessoa justa se você tem fé em Jesus. Ok? Essa não é a primeira coisa que vem à nossa mente quando a gente pensa numa boa vida. Justiça. Alguém pensa nisso? Não, eu quero ter uma boa vida, então eu vou viver de uma forma justa. Ninguém pensa isso. Mas Paulo está falando que a base da nossa vida é a justiça. E a base para nós termos justiça é pela fé em Jesus. Então a gente viu no primeiro sermão que nós desfrutamos do Espírito pelos meios de graça, mas eu quero falar para vocês que o primeiro meio de graça, o meio de graça mais importante, mais fundamental, que vai dar validade e sentido para os outros meios de graça, é a fé. A fé é a confiança em Jesus e a fé é aquilo que abraça a graça salvadora de Deus, a justiça salvadora de Cristo para nós. Sem fé, você pode orar, você pode ler a Bíblia, você pode vir à igreja, que nada disso vai te trazer vida. Na verdade, só vai aprofundar a sua condenação, porque você está fazendo sem fé em Jesus. Mas se por outro lado, esse primeiro movimento da alma para abraçar o Espírito e os meios de graça, você tem essa fé, tudo que você faz na sua vida se transforma num meio de você ser transformado à imagem de Jesus Cristo, nosso Senhor. Ok? E quando eu falo que a fé é o primeiro movimento da alma para abraçar a vida de Cristo, eu estou pressupondo que antes o Espírito te transformou, te deu um coração novo e colocou fé no seu coração, e a partir disso você vai exercer a sua fé em Jesus. Então, pela fé, você é declarado justo, e pela justiça você adquire vida. O reino da morte é o reino da injustiça, e o reino da vida é o reino da justiça. Abram comigo em Romanos 4. Após expor toda a injustiça humana, em Romanos 1 ao 3, olha o que Paulo diz em Romanos 4. Rafa, pega um pouco de água, por favor. Romanos capítulo 4, verso 18 ao 25. E percebam a conexão absoluta entre justiça, vida e vida ressuscitada de Jesus Cristo para nós. Romanos 4, 18 vai dizer o seguinte: Abraão, ao contrário do que podia esperar, creu com esperança, para que se tornasse pai de muitas nações, conforme o que havia sido dito. Assim será a sua descendência. E sem enfraquecer na fé, considerou que o seu corpo, já sem vitalidade, pois já estava com 100 anos, e o ventre de Sara já não tinha o que, irmãos? Vida. Contudo, diante da promessa de Deus, não vacilou em credulidade, mas, ao contrário, fortalecido pela fé, deu glória a Deus, e plenamente certo de que ele era poderoso para realizar o que havia prometido. Por essa razão, isso, ou seja, sua fé, foi-lhe atribuída como justiça. Mas não é assim, mas não é por causa dele que está escrito, e sim por nós que está escrito. Verso 23, verso 24. Mas também para a justiça, a quem a justiça será atribuída a nós que cremos, daquele que ressuscitou dos mortos, Jesus nosso Senhor. Ele foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou para a nossa justiça, justificação. O que Paulo está dizendo aqui é o seguinte: Abraão estava mortificado em relação a ter filhos. Ele já não podia ter filhos, e isso simbolicamente dizia que Abraão, na sua
na sua potencialidade de gerar filhos, estava morto. Ele e Sara já não tinha vida neles para gerar vida. E o que Deus fala? Olha, eu prometo a você, Abraão, que eu vou te dar um filho de Sara, que será Isaque, e através dele serão abençoadas todas as famílias da terra. Abraão, ele crê nisso, ele crê que Deus pode gerar vida em meio à morte, em meio a um útero mortificado de Sara. E através dessa fé, nessa boa notícia de Deus, nesse evangelho de Deus, Abraão foi declarado justo. E Paulo vai dizer, não foi por causa de Abraão simplesmente que isso foi escrito, foi por causa de nós. Porque, irmãos, nós cremos que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos pelo Espírito Santo. E esse Espírito que levantou Jesus dos mortos habita em nós e ele nos dá vida. Mas como é que ele nos dá vida? Atribuindo a justiça de Cristo para nós. Virem a página comigo em Romanos capítulo 5. Verso 17, diz assim: porque se a morte reinou pela transgressão de um só, então os que recebem da transbordante suficiência da graça e da dádiva da justiça reinarão muito mais em vida por meio de um só, Jesus Cristo. Portanto, assim como por uma só transgressão veio o julgamento sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação, que faz o quê? Produz vida. A justificação produz vida em nós. Ok? Essa é a base de Paulo aqui para nós falarmos que nós temos vida. Ou seja, o pecado de Adão colocou todo mundo aqui, toda a humanidade em condenação. Nós estávamos unidos a Adão por um só ato de desobediência, por um só ato de injustiça. E justiça é se conformar ao padrão da vontade de Deus. Adão não fez isso, ele quis ser Deus. E esse ato condenou todos nós. E nossos pecados também nos condena juntamente com esse pecado original. E Paulo vai dizer, um só ato de justiça, a morte de Cristo na cruz e toda a sua vida santa, causa em nós justiça, e essa justiça causa em nós vida. Não é possível ter vida se você não é uma pessoa justa. E não é possível ser uma pessoa justa se você vive de acordo com a sua própria vontade. A única forma de ser justo é você abandonar as suas obras, como a gente cantou aqui antes do sermão, e abraçar pela fé a justiça de Cristo. Você troca. Você coloca os seus pecados sobre o Cristo crucificado e o Cristo ressurreto coloca a sua vida em você, e Deus, que é o juiz de todos nós, nos declara justos. E ao nos declarar justos, vida brota disso. Vida brota disso. Qual que é a aplicação prática para nós? Romanos capítulo 6. A gente está indo na ordem dos capítulos aqui. Romanos 6, verso 16. Não sabeis que quando vos apresenteis a alguém como escravos, para lhe prestar obediência, sois escravos daquele a quem obedeceis, seja do pecado para a morte, seja da obediência para a justiça. Mas graças a Deus, porque embora tenham sido escravos do pecado, obedeceste de coração a forma de ensino que fostes entregues, e libertos do pecado, fostes feitos escravos da justiça. Falo como ser humano, por causa da fraqueza da vossa carne. Pois assim como apresentastes os vossos membros do vosso corpo como escravos da impureza e do mal, cada vez maior, assim também apresentei agora os membros do vosso corpo como escravos da justiça para a santificação. Qual que é a aplicação prática aqui? Nós somos justificados pela fé e não pelas obras. E em Romanos 6, Paulo vai dizer que essa doutrina não deve causar em nós uma vida pecaminosa. Ou seja, já que não é pelas obras, eu vou viver do jeito que eu quero. Paulo vai falar, não, porque se a justiça produziu vida, você morreu para o pecado. Você morreu para o reino da injustiça e da morte e do pecado. E portanto você não pode mais viver
pecando, amando o pecado, entregue ao pecado. Antigamente, Paulo vai dizer, você colocava toda a sua existência corporal, os seus membros, para servir como escravos ao pecado, e o resultado disso, o salário disso é morte. Se vocês viverem segundo a carne, certamente morrereis. Mas Paulo vai dizer agora que você creu em Jesus, não há mais condenação para você, não há mais uma palavra condenatória de juízo sobre a sua vida, tamanha a grandeza da obra de Cristo. Isso produz vida em você, e essa vida te leva a viver de forma justa, a entregar a sua vida, os seus membros, como instrumentos da justiça. Ok? E isso, em outras palavras, é Romanos 8,13. Se pelo Espírito, ou seja, pela justiça que vem do Espírito, vocês mortificarem as práticas do corpo, vocês vão viver. E o que é viver? É viver de forma justa. E o que é viver de forma justa? Não é viver de forma legalista. Não é viver segundo padrões de religião, de doutrinas inventadas por homens. Não fazer isso, não fazer aquilo, não cortar o cabelo, não usar determinado tipo de roupa, simplesmente porque a igreja estipula. Não, viver de forma justa é viver conformado ao padrão da vontade de Deus em Cristo Jesus, que é a revelação suprema da vontade de Deus para nós. Em segundo lugar, a gente viu qual é a relação entre justiça e vida. A base da nossa vida é justiça. Em segundo lugar, qual é a relação entre vida e paz? Romanos 3. Abram comigo em Romanos 3. Verso 15, 16, 17 diz assim: os seus pés se apressam para derramar sangue, nos seus caminhos há destruição e miséria, e não conhecem o caminho da paz. Quem que é isso daqui? É o seu vizinho? É o seu amigo do trabalho que vive em pecado? Não. Isso aqui somos todos nós, sem Cristo, do momento do nosso nascimento até o momento da nossa morte. Isaías vai dizer, para o ímpio, diz o Senhor, não há paz. Então o que Paulo está dizendo aqui é que viver uma vida injusta, viver uma vida entregue aos seus pecados, é você desconhecer completamente a paz. Isso é importante para uma época terapêutica como na nossa, onde todo mundo procura algum guru, psicólogo, onde todo mundo procura cursos. Ontem eu estava descendo a rua de casa e uma vizinha lá estava falando, nossa, eu tive que comprar 3 cursos na internet para eu conseguir estabelecer uma paz nos meus sentimentos. Que miséria é essa de vida, irmãos? Você compra um curso e você ganha paz. É impossível. Por mais que a pessoa faça meditação, fique zen, tome remédio, isso não é paz. A paz que uma vida em Cristo promete. Sem Cristo não há paz. Romanos capítulo 5. Romanos 5 vai colocar para nós a relação entre justiça, paz e vida. Verso 1 diz assim: portanto, justificados pela fé, nós temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Vocês percebem? Só é possível ter paz com Deus se você é declarado justo pela fé em Jesus. Esse é o único caminho. E não há nada que você possa fazer para obter essa paz com Deus. Não há nada. Você pode viver a sua vida do começo ao fim, numa certa religião, você pode entregar todos os seus bens aos pobres, você pode fazer o que for. Não é possível produzir paz com Deus, porque o seu pecado é tão profundo, é tão total e radical na sua vida, que quanto mais você se esforça, mais longe você está de Deus. Esse é o problema do legalismo. Quanto mais você se esforça para agradar a Deus, com base na sua moralidade, na sua religiosidade, mais longe de Deus você vai.
É por isso que a justificação é pela fé. A fé, como diria Lutero, é um mendigo estendendo as mãos vazias para pegar o pão que Deus está dando. Não há mérito em você estender as mãos para pegar pão para você viver. Justificados pela fé, nós temos paz com Deus. Se a partir do momento que você desiste de você mesmo, desiste de agradar a Deus pelas suas obras e confia que o que Jesus fez na cruz é absolutamente suficiente, neste exato momento você tem paz com Deus. Romanos capítulo 8. Versos 6 e 7. Romanos 8:6. Pois a mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não está sujeita à lei de Deus e nem mesmo pode estar. Vocês viram a conexão entre paz, vida e Espírito aqui? Uma vez que você tem o Espírito, você tem a mentalidade do Espírito, você começa a olhar toda a realidade à sua volta e no seu interior com a mentalidade do Espírito. E essa mentalidade, essa visão de mundo do Espírito, ela é vida e paz. Paz com Deus, paz com os homens. E o contrário disso é a mentalidade da carne, que é inimiga de Deus, não está sujeita à lei de Deus e nem pode estar. Ou seja, se você não está conseguindo se submeter à lei de Deus numa vida justa, é porque você não tem uma mentalidade do Espírito. Você não vai conseguir fazer isso. Mas uma vez que você tem o Espírito, ele produz em você uma mentalidade, uma forma de olhar para o mundo que é vida e é paz. Deus promete no Antigo Testamento essa shalom, essa paz, essa harmonia absoluta entre Ele e o seu povo e o mundo. E nós temos isso em Cristo Jesus, nosso Senhor. Qual que é a aplicação prática disso? Abra em Romanos capítulo 15. Verso 33. Que o Deus de paz seja com todos vós. Amém. Romanos 16, verso 20. O Deus de paz, em breve, esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém. O Deus de paz está conosco e Ele promete uma paz total ao esmagar aquele que nos tira a paz, o diabo, os nossos pecados e este mundo. Como nós vivemos essa paz? Romanos capítulo 12. Verso 18. Se possível, no que depender de vós, vivei em paz com todos os homens. Ou seja, a paz com Deus que você tem pelo sangue de Cristo, ela causa em você uma vida de um determinado tipo que você busca viver em paz. No que depender de você, você vive em paz com todos os homens. Mas de forma ainda mais específica, Romanos capítulo 14. Verso 19. Portanto, sigamos as coisas que servem para a paz e as que contribuem para a edificação mútua. Paulo está dizendo que nós devemos viver uma vida intencionalmente direcionada para a paz dentro da igreja. E essa paz dentro da igreja não é uma paz que diz, ok, você pode pecar à vontade, a gente está em paz. Não, é uma paz que nos leva à edificação, à santidade. É uma paz congregacional que nos leva a vivermos, a termos vida e uma vida conformada a Jesus Cristo, nosso Senhor. Último texto dessa segunda parte, Romanos 15,
verso 13. Que o Deus da esperança vos encha de toda alegria e paz na vossa fé, para que transbordeis na esperança pelo poder do Espírito Santo. Ou seja, pelo poder do Espírito, ele vai causar em nós paz na nossa fé. Ou seja, você quer ter cada vez mais paz, uma paz crescente, você precisa cada vez mais colocar a sua fé e olhar para Jesus com os olhos da fé, colocar a sua fé no Filho de Deus. João 16, a minha paz vos dou, não como o mundo vos dá, mas creiam em mim, tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Essa paz de saber que Jesus controla todas as coisas. E em terceiro e último lugar, irmãos, qual que é o terceiro elemento que Paulo falou para nós? O reino de Deus é justiça, paz e alegria. Existe uma conexão aqui em Romanos entre justiça, paz, alegria e vida. Voltem de novo, Romanos capítulo 5. Quando Paulo vai dizer que ele se gloria, o verbo gloriar é sinônimo de se alegrar. Ok? Olha o que ele vai dizer. Romanos 5, verso 1 ao 6. Portanto, justificados pela fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos também acesso pela fé a esta graça, no qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Nós nos alegramos na esperança da glória de Deus. Existe uma conexão lógica de Paulo aqui. A justiça que nos traz vida causa em nós paz com Deus, e paz com Deus causa em nós alegria, nos gloriarmos, nos satisfazermos em Deus. E essa alegria é tão grande que ele vai dizer o seguinte no verso 3, e não somente isso, mas também nos gloriamos, nos alegramos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança aprovação, e a aprovação esperança, e a esperança não nos confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito que nos foi dado. O Espírito, de novo, ele entra em cena falando o seguinte para nós: a alegria que há em Jesus, ela é tão grande que você pode passar por qualquer tipo de tribulação, sofrimento, miséria, perda, luto, a condição econômica mais miserável possível, que você vai sentir alegria nisso. Não nisso, mas em Cristo, passando por isso. A alegria que há em Jesus é tão grande que nada nos abala. Nós estamos firmes nesta alegria que nos satisfaz. Romanos capítulo 15. Romanos 15, verso 8 ao 13. Afirmo, pois, que Cristo se tornou servo da circuncisão por causa da fidelidade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos patriarcas, e para que os gentios glorificassem a Deus pela misericórdia, como está escrito: portanto, eu te louvarei entre os gentios, e cantarei hinos ao teu nome. E dizia ainda: alegrai-vos, gentios, juntamente com o seu povo. E ainda: louvai ao Senhor, todos os gentios, louvem-no todos os povos. O que Paulo está dizendo é o seguinte: o fato de Jesus ter morrido por nós, pagãos, gentios, convida-nos, verso 10, a alegria. Alegrai-vos, gentios, alegrai-vos, pagãos, porque Jesus morreu por nós. Essa é a nossa alegria, esse é o nosso fundamento. Qual que é a aplicação prática disso? Antes que eu tenha que trocar a camisa de tanto suor, me esquentou demais, né, irmãos? Romanos capítulo 12. Verso 8 ao 15. No contexto de usar nossos dons para a igreja, ele diz assim:
O que encoraja, use o dom para isso. O que contribui, faça com generosidade. Quem lidera, com zelo. E o que usa de misericórdia, com alegria. Todos nós somos chamados a usar misericórdia. Nós fazemos isso com alegria. Verso 9. O amor seja sem fingimento. Odiai o mal, apegai-vos ao bem. Amai-vos de coração uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Não sejais descuidados no zelo. Sejam fervorosos no espírito, servi ao Senhor. Alegrai-vos na esperança. Sejam pacientes na tribulação, perseverai na oração. Socorrei os santos nas suas necessidades, procurai ser hospitaleiros. Abençoai o que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. Irmãos, alegria não é ficar dando risada o tempo todo, ok? Paulo vai dizer que a alegria no Espírito também consiste em você chorar com os que choram, em você servir aos santos, em você dar a sua vida em prol do bem supremo do seu próximo, que é Jesus Cristo, esse bem supremo. O que é alegria? É você estar plenamente satisfeito em Deus. Você não precisa de nada, você não se abala quando as coisas não estão do jeito que você quer, porque a sua alegria não está em você, ou na sua religiosidade, ou nas suas bens materiais, ou na sua família, de forma última. A nossa alegria está nessas coisas de forma penúltima. A gente se alegra com essas coisas, mas de forma última e mais fundamental, a nossa satisfação deve estar em Cristo Jesus, nosso Senhor. E isso nos leva, uma vez que você se desapega da autossatisfação e se satisfaz em outro supremo, que é Jesus, você pode vir à igreja não para satisfazer o seu ego, mas para servir. Chegar do lado do seu irmão e se alegrar com ele, chorar com ele, orar com ele, ajudá-lo financeiramente, se for o caso. Você está satisfeito em Jesus Cristo, nosso Senhor. Para concluirmos, irmãos, eu trouxe todo esse panorama de Romanos sobre justiça, paz e alegria, para falar que essa é a recompensa de você viver uma vida mortificando seus pecados. Ok? Como você mortifica? Primeiro sermão, lendo a Bíblia com fé em Jesus, orando com fé em Jesus, vindo para a igreja para servir o seu irmão com fé em Jesus e passar pelos sofrimentos deste mundo, dessa vida, com fé, alegria e paz em Jesus. O oposto disso, se você se entrega ao pecado, você vai viver cada vez mais em injustiça, cada vez mais numa vida contrária à paz, e antônimos à paz pode ser perturbação, tribulação, miséria, todo tipo de desacordo e desavença e desarmonia com a sua alma, com Deus, e você perde a alegria. O pecado, ele faz isso. Ele te promete alegria, no momento que você abocanha esse fruto proibido, morte, miséria. Você perde a sua comunhão com Deus naquele momento ali. E se você viver de acordo com o pecado, você viver uma vida caracterizada por pecado, seja ele pecado qual for, fofoca. Quando a gente pensa em pecado, é nossa, apenas pecado sexual. Não, fofoca, mentira, uma mentalidade perversa. O simples fato de Cristo não ser o centro do seu coração, dos seus pensamentos, da sua vida, já é pecado. Se você vive uma vida caracterizada por isso, você vai experimentar morte, e a recompensa disso vai ser morte eterna, na condenação eterna que a Bíblia nos fala. Mas se por outro lado você viver uma vida dizendo não aos seus pecados, que não é nada fácil, na verdade é impossível sem o Espírito, mas se pelo Espírito você diz não
Vem a tentação e você resiste, você resiste, e você resiste, e você cresce em santidade. Isso não deve gerar em você uma vida mesquinha de eu quero pecar, mas eu estou enjaulado pela igreja. Não. Você deve experimentar paz, vida, alegria, justiça, humildade, contentamento e tudo o que a Bíblia fala e promete para nós. Não é uma vida mesquinha, legalista, religiosa que a gente pensa que é. Não, você não é este... Se você está vivendo assim, preste bem atenção para nós terminarmos. Você quer pecar violentamente, mas alguma coisa te trava. É porque esse monstro violento é o seu coração que não foi transformado. Mas se por outro lado você diz, eu odeio o pecado, eu não quero pecar, eu detesto a mim mesmo mais do que todas as coisas em minha pecaminosidade. Deus, pelo seu Espírito, me ajude a matar esse pecado, porque eu não sou devedor a ele. Romanos 8,12, eu não devo nada para o pecado, eu não vou viver em pecado, mas Senhor, me encha com o seu Espírito, com a sua presença, com a sua alegria, com a sua justiça, com o seu amor, com a sua paz. Percebe a diferença de desejo? Você não está desejando o pecado, ainda que você esteja sendo tentado a ser levado a ele, você deseja outra coisa, o nosso Senhor Jesus. E quando você abocanha do fruto da vida, que é o próprio Jesus Cristo, você vive. E você faz isso pelo Espírito, pelos meios de graça. Que esse ano seja um ano na nossa igreja de mais morte aos nossos pecados. E de mais vida, paz e alegria, comunitária, individual e familiar, pelo Espírito. Amém? Vamos orar? Tenha um momento de oração silenciosa, confessando seus pecados diante de Deus. E eu já vou orar para encerrar o sermão.